Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de sábado, mais um dia, estamos na presença do Senhor e seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário da palavra e oração, que você possa ser abençoado e edificado pelo poder de Deus agindo em tua vida, amém? Graças a Deus. Vamos continuar nossa leitura lá no livro de Atos e hoje nós vamos ler aqui uma passagem muito interessante que aconteceu com Paulo quando ele foi para Atenas, na Grécia, né? Então ele passou por várias cidades ali, a gente leu ontem que ele esteve ali em Tessalônica, né? Depois ele foi para Bereia, e em Tessalônica ele foi ali, na verdade, de certa forma meio que expulso, né? Por conta da perseguição dos judeus. Ele foi para Bereia e em Bereia o povo recebeu a palavra vendo o que estava escrito, a realidade do que Paulo estava falando com o que estava escrito na palavra. E então ali eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica. E então Paulo vai para Atenas. Por quê? Porque os judeus que estavam em Tessalônica foram atrás dele em Bereia. E então os cristãos ali de Bereia disseram: olha, Paulo, vai para o litoral, sai daqui para não ter mais problemas. Então ele vai para Atenas. E aí aqui, no caso, os homens que foram com Paulo levaram ele até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo fossem a Paulo, né, no caso, um tempo depois. E aí então no capítulo 17, no versículo 16, nós vamos ler hoje uma passagem bem interessante, onde Paulo ele teve uma sacada, assim, sabe, uma sabedoria para interpretar algo que acontecia ali em Atenas. E nós vamos ler então o que aconteceu. Diz assim então: enquanto esperava por eles, ou seja, por Silas e Timóteo lá em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então, Paulo, estando lá, a gente sabe que os gregos eles têm muitos costumes, muitos mitos, né? E deuses, tantos deuses que são conhecidos da mitologia grega, né? Então Paulo ele viu que isso era muito forte com aquelas pessoas que estavam ali em Atenas. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Aqui é interessante porque aquela cidade era formada por uma boa parte de filósofos, ou seja, o que os filósofos faziam? Qual que era a função dos filósofos? Era debater a vida. Então tudo aquilo que era seguido pela maioria das pessoas ou pela sociedade, eles colocavam em xeque, eles colocavam em dúvida. Então Paulo chegou com um evangelho, com algo novo, e naturalmente que aqueles filósofos, eles chamou a atenção deles. E diz assim, eles perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago. Eu quero que você preste atenção a essa palavra, Areópago. Areópago. É um nome estranho, né? Mas essa palavra designava uma espécie de tribunal que havia lá em Atenas. Ou seja, um tribunal com juízes, onde eram ali causas que eram colocadas ali para serem julgadas, né? E Paulo foi levado até aquele lugar. Mas é interessante que a Bíblia não diz que ele foi levado para ser julgado. Ele foi levado porque eles queriam saber mais a respeito daquilo que ele estava falando. E esse tribunal era um local bastante propício para que eles pudessem ter, digamos, uma certa paz, porque onde eles estavam ali na praça era muito tumulto, era muita gente. Então eles levaram para esse lugar reservado Paulo, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Olha que prato cheio para Paulo. Paulo já gostava de pregar o evangelho. Agora com pessoas que queriam saber o que ele estava falando, então era um prato cheio para Paulo falar tudo aquilo que estava dentro do coração dele. Lembrando que ele estava falando para pessoas cultas, filósofos, pessoas que pensavam muito a respeito da vida.
Então, todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha só o que a visita de Paulo causou em Atenas. Toda a população, toda a cidade ficou atônita por causa de Paulo, por aquilo que ele estava pregando. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, né? Tinham muitos ídolos, muitos templos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Então Paulo ele estava observando o que havia naquela cidade. Mas uma coisa chamou a atenção dele, que foi o seguinte: e eu encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Essa foi uma sacada, assim, algo que Paulo pegou, assim, uma sabedoria que ele usou naquele momento, de pegar esse local onde estava escrito esse altar, estava escrito ao Deus desconhecido, e ele usou justamente para falar do Deus verdadeiro, Deus de Israel. Ele diz: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que interessante essa frase, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Foi o mesmo que Estevão falou quando estava para partir. Você lembra disso lá no capítulo... Deixa eu até ler com você aqui, ó, se talvez você não lembre, no capítulo 7 e o versículo 48, Estevão falou a mesma coisa. Ele diz assim, ó: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Foi a mesma coisa que Estevão disse. O porquê que Paulo usa agora a mesma citação, ou seja, aquilo que Estevão também falou, porque ele estava querendo dizer que Deus não estava naquelas estátuas, Deus não estava naqueles templos erigidos para os deuses aos quais eles adoravam. Deus não estava, inclusive, naquele altar escrito ao Deus desconhecido. Mas ele falou que o Deus que eles não conheciam era o Deus verdadeiro. Olha só que interessante. Então, até os dias de hoje, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus não está dentro de uma igreja, Deus não está dentro de um templo, Deus não está dentro de alguma sala fechado, Deus não está em um lugar como se ali fosse o lugar de Deus. Deus não está em templos feitos por mãos humanas. E é isso que Paulo estava querendo fazer com que o povo ateniense entendesse. E ele continua dizendo assim: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. De um só quem? Adão. Ele está falando de Adão aqui, né? De um só ele fez todos os povos. E os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Aqui Paulo, então, ele por essa frase aqui, como disseram alguns poetas de vocês, dá-se a intenção aqui de que Paulo era um grande estudioso dos filósofos, dos poetas da época. Ele tinha esse conhecimento e a cultura, e ele sabia com quem ele estava falando. Ou seja, ele sabia aquele povo, qual era o nível intelectual daquele povo e como ele deveria se portar a eles. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro. Aqui Paulo está falando categoricamente sobre idolatria, sobre altares, sobre estátuas, né? Ele está falando exatamente sobre esculturas, sobre divindades que são adoradas através de imagens de escultura. E ele diz assim: não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Deus não habita em coisas que são feitas por mãos de homens. É exatamente isso que Paulo está querendo dizer, porque tudo aquilo que é feito por mãos de homens e é adorado é falso, não é verdadeiro. Ou seja, se há uma estátua, se há uma escultura, se há um templo onde as pessoas adoram aquele lugar, é porque lá não é um lugar verdadeiro onde Deus habita.
Então ele continua dizendo assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Ele está falando aqui dos finais dos tempos, né? Do julgamento final da nação, da terra, da população. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A quem? Jesus, ressuscitando Jesus. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Olha, por que ouvindo sobre a ressurreição de mortos? Até o presente momento ele estava falando sobre idolatria, enfim, mas quando eles ouviram essa questão de ressurreição dos mortos, aí, de certa forma, digamos assim, entre aspas, Paulo caiu em descrédito. Por quê? Porque uma boa parte deles era tão intelectual que eles não acreditavam na imortalidade da alma. Ou seja, uma pessoa morreu, acabou tudo ali, não tem ressurreição. Ou seja, uma pessoa não poderia voltar novamente à vida segundo aquilo que eles acreditavam. Por consequência, Jesus não poderia ter voltado à vida. Então não tinha como crer em Jesus. E então eles começaram a zombar por conta daquilo que eles acreditavam que era verdade. E outros então disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Ou seja, não se interessaram nem um pouquinho. Não zombaram, mas também não se interessaram. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Então, Paulo percebeu: olha, o que eu tinha para falar era isso, se vocês acreditam ou não, aí é com vocês, é problema de vocês. Só que a mensagem de Paulo causou algo muito interessante. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Esse homem aqui, chamado Dionísio, membro do Areópago, era um dos 12 juízes que ali haviam. Que, em Atenas, então, tinha aquele local que era o Areópago, onde se reuniam para julgar causas, era um tribunal, e ali tinham 12 juízes. Para um juiz ter o seu cargo efetivo como juiz, ele precisaria antes ter passado por ser governador da cidade ali. Então ele não era qualquer um. Esses 12 juízes, eles tinham todos uma carreira, uma vida moral, eles tinham conhecimento, inteligência, eram homens cultos na mais alta categoria. Aí eles chegavam então a ser juízes. E um desses homens, chamado Dionísio, se converteu através da mensagem de Paulo. Então, chegamos aqui entendendo que aquilo que Paulo tinha que fazer, não precisava ele ficar mais falando ali. Porque um dos juízes entendeu a palavra e era isso que bastava, porque esse homem da mais alta patente poderia fazer com que o evangelho ali fosse divulgado de forma mais intensa. Então Paulo não precisava ficar ali debatendo com aqueles homens, até porque seria talvez uma perda de tempo, né? Não seria tão necessário, visto que alguns entenderam a palavra, aceitaram e creram. Então isso aqui é muito interessante para nós hoje como lição, porque às vezes a gente quer que todo mundo ouça a palavra de goela abaixo, mas não, às vezes a gente lança a palavra e em algumas dessas pessoas que receberam a palavra, elas vão aceitar o evangelho e através dessas pessoas muitas outras vão aceitar. Então não se preocupe tanto com a quantidade, mas sim com as pessoas que você vai falar. Se ela está dando ouvido, investe nessa pessoa. Se ela não der ouvido, vai para outra, mas fale. O importante é você falar do evangelho, né? Se a pessoa vai aceitar ou não é outro departamento. Aqui no caso ele falou. Aqueles que não aceitaram, ok, simplesmente ele saiu, mas aqueles que aceitaram a palavra aqui com certeza fizeram a diferença. Então fica aí para nós essa reflexão no dia de hoje, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia, pela tua palavra, pela tua bondade, Senhor, que a cada dia é demonstrada sobre a nossa vida. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a Ti em todas as áreas, ó Deus, na nossa vida sentimental, espiritual, Senhor. Deus amado, que o nosso corpo possa servir a Ti, Senhor, que nós possamos honrar uns aos outros, ó Deus, e que realmente possamos cumprir o Teu propósito, possamos semear a Tua palavra, não esperando nada em troca, mas simplesmente por cumprir o Teu propósito, que é ir e levar a palavra, Senhor, para as pessoas. Deus amado, e que as palavras que nós falarmos possam cair como semente, Deus, e crescer no coração das pessoas.
E Deus nos ajuda a ter a sabedoria, porque muitas vezes a gente fica se preocupando com pessoas que muitas vezes não querem o teu evangelho, e a gente fica ali muitas vezes perdendo tempo de certa forma, porque a gente não vê o resultado, e a gente deixa de falar para outras pessoas que talvez poderiam ouvir a palavra e aceitar. Então nos ajuda a ter essa sabedoria, porque a gente é falho, a gente muitas vezes não percebe, a gente não sabe exatamente como agir. Mas com a direção do teu Espírito Santo, sim, a gente vai ter essa sabedoria e investir naquelas pessoas que realmente vão dar frutos, e frutos bons, ó Pai, e frutos grandes em quantidade para o teu reino. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, e essa é a minha oração para cada um que está aqui comigo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe a tua vida, tenha um ótimo sábado na presença do Senhor, que você possa ser edificado a cada dia, que o Espírito Santo continue ministrando essa palavra no teu coração. Se inscreve no canal, se você ainda não fez isso, faz agora, tá? Clica aqui embaixo, inscreve no canal, clica também no botão de curtir ali, tá? Curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas. E deixa aqui embaixo o teu comentário. O que Deus falou contigo hoje? Qual foi a lição que Deus ministrou ao teu coração hoje, tá bom? Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui domingo novamente para o nosso devocional da manhã. Deus abençoe.